Oi, gente. Eu tô gravando mais um vídeo daqueles que não é feito pra quem me fez gravar o vídeo, mas é feito pra você que talvez concorde, que talvez, enfim, pense parecido, né? Tô aqui pra comentar um pouco sobre a fala do André Valadão. Eu acho que possivelmente o André Valadão não vai assistir esse vídeo, mas André, se você estiver assistindo, senta aqui e vamos dar uma conversada sobre o que o André Valadão falou sobre homossexuais, né? Pra quem não me conhece, eu sou Bob Luiz Botelho, sou pastor, estou servindo atualmente como missionário no Evangélicos pela Diversidade, a primeira organização interdenominacional e não denominacional que é cristã e LGBT da América Latina. Não é uma igreja, existem várias igrejas inclusivas, enfim, mas o Evangélicos não é uma igreja. Eu sou teólogo, fiz formação em seminário, assim como o André Valadão, né, que também é teólogo, enfim, e que fez formação em seminários. Eu sou acadêmico de geografia e sou pesquisador na área de geografia da religião. O meu tema de pesquisa é LGBTs e o mundo evangélico, né? E aí sou gay, by the way, assim, sou gay, sou cristão. Eu também sou membro da Aliança de Batistas do Brasil. Então, o André também é batista, de tradição batista, estamos aí com uma conversa entre batistas, de tradições diferentes, mas batistas. Foi o seguinte, o André e a Valado postaram lá caixinha de perguntas pro André. 2 rapazes que são membros da igreja estão namorando. Expulsa eles ou deixa na igreja? E a resposta do André foi a seguinte: entendi, são gays. Então, a igreja tem um princípio bíblico e a prática homossexual é considerada pecado. Eles podem ir para um clube gay ou coisa assim, mas na igreja não dá. Esta prática não condiz com a vida da igreja. Tem muitos lugares que os gays podem viver sem qualquer forma de constrangimento, mas na igreja é um lugar para quem quer viver princípios bíblicos. Não é sobre a igreja expulsar, é sobre entender o lugar de cada um. É difícil comentar isso em 10 minutos, mas eu vou tentar ser objetivo, marquei alguns pontinhos. A primeira coisa é pra gente lembrar quem tá falando. O André Valadão nunca teve uma experiência pastoral de cuidar de uma igreja pequena ou de cuidar de uma igreja, né, que tá começando, enfim. Talvez eu esteja falando com você que é pastor e que fala assim, mas meu Deus, eu não posso expulsar os gays da minha igreja, eles estão na minha igreja, eles querem ter Jesus. E aí eu acho que o André Valadão, não conheço a história dele, mas eu acho que ele nunca teve essa experiência de pastorear um trabalho que está começando, né? Ele sempre teve uma grande igreja, uma grande estrutura, pelo menos desde que ele é pastor, ele sempre teve numa grande igreja, numa grande estrutura, que é a Lagoinha, né? E aí, assim, eu acho que esse lugar dele, assim, desloca a fala dele para esse lugar de uma pessoa que não sabe como é lidar com as demandas do ministério pastoral, né? Não que ele não seja pastor, mas ele tem um perfil, um público muito específico, né? E é assim, quero falar, eu não acho que a homossexualidade é pecado, eu entendo e compreendo biblicamente que a homossexualidade não é pecado, que Deus inclusive celebra a diversidade de corpos, de pessoas, de sexualidades, assim como ser negro não é pecado, assim como ter qualquer tipo de deficiência física não é pecado, ser gay também não é pecado. E, enfim, é um pouco disso, assim, ter o corpo que se tem, ter a identidade que se tem não é pecado em nenhuma instância, então ser gay não é pecado. Mas assim, eu acho que eu quero falar com você que talvez ache que a homossexualidade é pecado e a gente pode tentar construir um diálogo nesse sentido. Veja, eu também não acho, aí uma outra questão, né, que a igreja seja a única forma de se manifestar o reino de Deus. As pessoas podem encontrar o reino de Deus em outros espaços, de outras formas, de outras maneiras, mas eu acho que a igreja é também um lugar de se encontrar a presença de Deus. E aí eu fico pensando assim, qual é a postura de Jesus diante dessa fala do André Valadão? Porque Jesus é o cara que disse assim, eu não vim para os sãos, né? Os doentes aqui precisam de médicos. Eu não acho que a homossexualidade é doença, mas mesmo aquela pessoa que acha, eu fico pensando, como que um homossexual, que é um doente, eu não acho, mas enfim, acessa a graça de Deus se ele não pode ir para o lugar onde Deus está? Algumas teologias entendem que a casa de Deus é a igreja. E aí como que a pessoa vai acessar a casa do pai se ela não pode nem entrar? Porque segundo o André Valadão, não é lugar para os gays, né? Aliás, adorei a ideia do clube gay. Já imaginei uma coisa meio tipo tobogãs, aquelas boias de flamingos rosas. Eu vou empreender nesse rolê aí. E não vai dar tanto dinheiro quanto a igreja do André Valadão, mas enfim, pode ser que dê certo. E aí eu acho que eu queria pensar um pouco sobre isso, assim. Eu percebo que talvez o que o André Valadão afirma é justamente que a postura dele não é uma postura missionária. Ele não tem interesse de converter pessoas, ele não tem interesse de que as pessoas que não encontram Jesus encontrem Jesus. O interesse dele é a manutenção da indústria que já deu e dá muito dinheiro pra ele e pra família dele, que são os próprios cristãos. Então, assim, se os LGBT saírem, a igreja dele continua existindo. E então ele não se importa que os LGBT
LGBTs que, né, se tentem sair da igreja, encontrem outras espiritualidades. Inclusive, a minha pesquisa é com trânsito religioso de LGBTs que eram cristãos, né? O LGBT, ele quer muito conhecer o divino, o sagrado, a espiritualidade. E aí ele não pode acessar isso na igreja por posturas como a do André Valadão, e aí ele vai pra Umbanda, pra Candomblé, pra budismo. E aí quando ele sai, o André Valadão, não especificamente o André, mas as pessoas que têm a postura como a dele, geralmente são as pessoas que vão falar, tá vendo? Depois que virou homossexual, foi pra macumba. E essa fala é recorrente, além de ser extremamente preconceituosa, mas é isso, assim, a igreja não é um lugar, e se a pessoa vai pra uma outra fé, porque ela quer continuar tendo conexão com o sagrado, também é um problema. E aí eu queria entender um pouco dessa mentalidade e mostrar que ela simplesmente não faz sentido. Não é como Jesus pensa a relação com as pessoas. Mais uma vez, eu não acho que a homossexualidade seja pecado e uma doença. Mas mesmo você que acha, tente entender que não seria a postura de Jesus falar o que o André Valadão falou. E aí, assim, uma outra coisa é que talvez, independente do que o André queira ou não e acha ou não, nós LGBTs já existimos na igreja. Nós existimos independente do André dizer se há ou não um espaço. Nós somos o filho do pastor, nós somos o missionário, quem conhece a minha história sabe, outro dia eu conto. Nós somos o missionário enrustido, o irmão do louvor, o diácono, o presbítero. Nós já estamos na igreja. E esses discursos do André Valadão fazem com que a gente continue tendo o dado de que uma das maiores causas de suicídio entre LGBTs que estão no mundo cristão é justamente o medo da aceitação diante da comunidade de fé. Então é mais fácil eu me suicidar. E aí eu tô falando pra vocês porque eu tentei suicídio, tá? Meu psicólogo e meu psiquiatra podem testemunhar isso, assim. Então, e outros amigos também. Então, assim, a gente tenta suicídio porque quando o André Valadão fala isso no púlpito, eu que já estou na igreja, porque sempre estive, me sinto muito mais pressionado a tirar minha vida, porque não tem solução pra mim, não é mesmo? E aí, assim, o ponto, talvez não do André, mas eu não conheço o André Valadão, não me relaciono com ele, é que a igreja, na verdade, sempre soube disso. Assim como a agência missionária que eu trabalhava antes já sabia. Assim como a igreja local que eu participava antes já sabia, assim. A diferença é que não se quer falar sobre. Como nunca vieram falar comigo, nunca vieram me perguntar, nunca vieram numa atitude pastoral mesmo, assim. De falar, Bob, a gente sente isso, a gente quer saber como é pra você. Por quê? Porque é confortável usufruir os meus dons. Então, até que eu saia do armário, deixa eu servindo, deixa eu dando dízimo, deixa eu, né? Então, acho que essa é uma questão pra gente pensar, assim. Eu sei que muitos casos acontecem de pessoas que vivem essa vida dupla. Eu não sei se o André sabe, ou se a liderança da Lagoinha sabe, mas eu, por exemplo, já troquei mensagem, nude, texto erótico com pastores da Lagoinha, né? E aí eu tô falando isso não no sentido de acusar ou expor ninguém, porque as pessoas vivem vidas duplas porque vivem suas angústias, mas no sentido de que, assim, isso acontece, quer o André queira ou não. Então, assim, há pastores homossexuais dentro da Lagoinha, assim, ponto, né? Ou bissexuais, ou não heterossexuais. Quer ele queira ou não. E a minha questão com isso que eu quero trazer é que essa mensagem do André acaba reforçando a gente não poder falar com o líder sobre as angústias, a gente não poder nem confessar o tal do pecado, né, que se acha que tem, assim. E aí eu tô falando isso, assim, porque Jesus vai muito contra esse discurso. E eu quero falar pra você, pastora, pra você, mãe ou pai de LGBT, que leu o que o André Valadão falou e se sentiu incomodado, é que você não está errado, não tem problema questionar o que o André Valadão falou. O Hermes Fernandes, inclusive, é um pastor, ele publicou um texto muito lúcido falando sobre essa situação. E de fato, assim, talvez a igreja do André Valadão não seja um lugar para os doentes. Eu não considero a homossexualidade doença, mas não seja um lugar para os doentes. Talvez a igreja Batista da Lagoinha, e a do André Valadão especificamente, continue sendo uma igreja justamente para continuar a manutenção dessa estrutura tão poderosa que é a igreja evangélica, né? Que sociologicamente falando e geograficamente falando é uma estrutura, mesmo sendo várias denominações diferentes. E a Lagoinha em si também, né? Mas, de novo, assim, essa não é a missão de Jesus e o chamado de Jesus, né? Eu não acho que a homossexualidade é pecado, mas eu sei que talvez tenham pessoas que achem e que, mesmo assim, se sentiram desconfortáveis com a fala do irmão André, e por isso eu quero dizer pra você, você não está louco. E sim, há lugar na graça de Deus para todas as pessoas. Eu encerro dizendo que Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas. E eu gosto muito daquele texto do capítulo 2 de Tito, assim. E que todas as pessoas é todas as pessoas, inclusive as LGBTs. Independente da opinião do André Valadão, eu fico com Jesus Cristo e eu fico com a Bíblia. Um grande abraço.